Olá pessoal, bem-vindos ao GoRN. Meu nome é Gustavo Diógenes e eu estou aqui hoje para conversar com vocês e bater um papo sobre empresas, empreendedorismo e tecnologia. E o assunto que eu resolvi compartilhar com vocês se chama Antipadrões e as empresas de tecnologia. Por que falar de antipadrões? Eu comecei a minha vida como empreendedor há mais de 20 anos atrás, e numa época em que o acesso à informação e à internet não existia. Eu fui um dos pioneiros da internet, da internet do Brasil, em 1995, e não tendo internet também a gente não tinha muito acesso à informação. E acaba que a gente aprende da forma mais difícil, a gente aprende cometendo erros. E tem muita coisa que eu gostaria que tivesse sido compartilhado comigo quando eu comecei a empreender, e que mesmo hoje, depois de mais de 20 anos, a gente vê as empresas começando, mas por nós não termos uma cultura de empreendedorismo que seja generalizada ou que esteja sempre presente, é algo que está se formando, e eventos como esse são eventos extremamente importantes porque nos dão esse tipo de oportunidade de aprender. A gente ainda comete alguns erros na hora de empreender, né? Então, esses erros, é claro, é impossível você ter uma jornada sem erros, eles são uma parte extremamente importante, mas, como diz um ditado, a gente não vive tempo suficiente para cometer todos os erros sozinho. Então, é muito interessante a gente conseguir aprender com os erros dos outros. Então, muito do que eu quero compartilhar aqui são coisas que eu aprendi no dia a dia, coisas que eu aprendi em erros e acertos, e eu espero que compartilhando essas informações, a gente consiga dar um entendimento melhor do que é empreender e de antipadrões, ou seja, coisas que muitas vezes parecem certas, parecem óbvio, mas na verdade podem se tornar armadilhas. Então, se é algo que você vai fazer que você está extremamente consciente de onde você está pisando, tudo bem, mas é muito mais complicado quando você não sabe onde você tá pisando, certo? Então, vamos começar. Eu vou comentar aqui cada um dos pontos que eu achei mais importantes, e com certeza vão surgir outros pontos. Se quiser, a gente bate um papo depois aqui da apresentação, a gente continua e pode se aprofundar mais, detalhar mais algum desses pontos, ou comentar outros que não tenham sido citados, porque a lista é bem grande, certo? Então, primeiro ponto, eu não preciso de uma estratégia de saída. Aí você diz, pô, Gustavo, você começa falando, você vai começar o negócio falando em sair. Estratégia de saída é um termo até que é relativamente novo no nosso linguajar. É o que? É você ficar pensando, você pensar como é que o negócio vai ser vendido, encerrado, como é que um sócio vai se desconectar da empresa, como é que você vai resolver isso. E a nossa cultura hoje, quando você cria uma empresa, então nós temos algumas limitações aqui no Brasil, principalmente, que, primeiro, os percentuais de participação nas empresas são determinados antes de você criar a empresa ou dela virar um negócio. Então, isso acontece no contrato social. E o contrato social não tem muitas exigências, ou, para falar a verdade, ele não tem exigência nenhuma, quanto a como uma empresa, como um sócio vai entrar ou vai sair da empresa, certo? Se você quiser sair da empresa, se você tiver uma outra oportunidade, se você quiser ir para um outro negócio, se a sociedade não está dando certo, como é que essa saída vai ser executada, certo? Se a empresa for vendida, quais são os percentuais? Porque de repente, na hora que você vai vender, o que está lá no papel não reflete o que aconteceu no dia a dia da empresa ou na história da empresa. E cada sócio, cada pessoa, cada colaborador teve uma participação diferente na história da empresa, e isso deve ser considerado e deve ser ajustado e pensado antes. Então,
é uma pergunta difícil de responder, é algo que deve ser pensado e trabalhado, mas que a gente sabe que vai te economizar muita dor de cabeça se você pensar numa estratégia de saída já na hora de criar o contrato social, ou seja, no contrato social você já tem algumas coisas definidas. Isso pode gerar um conflito logo no começo, antes de começar? Pode gerar um conflito, sim. Mas se esse conflito você acha que isso é difícil de conversar no começo, vai ser muito mais difícil de conversar depois, certo? E aí vem para o segundo assunto que tem a ver com esse primeiro, que é a ideia que sempre que a gente começa uma sociedade, a gente começa ela com empolgação, a gente começa ela super animado, e aí a gente pensa o seguinte: não, aqui na a sociedade a gente começou, nós somos amigos, nós somos da faculdade, nós somos empresários, nós somos isso, nós somos aquilo, então aqui é todo mundo igual. E realmente os sócios devem ser iguais em contribuição, em esforço, em dedicação, em vontade de fazer o negócio funcionar, mas é importante entender os papéis dos sócios. Em geral, eles vão cair em 3 papéis distintos. Você tem o sócio que ele vai entregar um capital financeiro. Você tem o sócio do capital intelectual e tem o sócio do capital social, certo? Qual a diferença entre eles? O capital financeiro, digamos assim, que para quem está começando um negócio, acha que é o mais importante. Se eu tenho uma boa ideia, se eu tivesse dinheiro, estava tudo resolvido. Então, se costuma supervalorizar o sócio, o sócio que está entrando com capital financeiro, certo? Mas ele, por incrível que pareça, principalmente hoje em dia, que existem os fundos de investimento, é a parte, digamos assim, mais fácil de você encontrar um substituto, certo? Os outros 2 sócios são os sócios com capital intelectual, e aí o capital intelectual é quem sabe fazer, ou quem sabe executar, ou quem tem o know-how e o conhecimento de uma área específica e extremamente necessária para o desenvolvimento do negócio. É interessante que você não tenha sócios com o mesmo capital intelectual, 3, 4 sócios exatamente com o mesmo perfil. Uma empresa com 4 sócios, todos especialistas em marketing, a não ser que a empresa vai fazer só marketing, você não vai estar somando esforços. Então, se você tem uma pessoa de marketing, uma pessoa de engenharia, uma pessoa de produto, por aí vai. O ideal é que você não tenha muitos sócios que eles coincidam o capital intelectual deles, né? E por último, mas não menos importante, o capital social, que é o capital de relacionamento. É o capital de trazer clientes, é o capital de trazer conexões, que eu considero hoje tão importante quanto, ou mais importante até do que o capital financeiro. Então, dividir nessas 3 categorias e alocar os esforços e os recursos de acordo com isso, porque se começar de um jeito que você diz, bota todo mundo para dentro como sócio e depois a gente vê no que é que dá, você também vai estar você vai estar criando um débito técnico e esse débito técnico vai ter que ser pago lá na frente de alguma forma. Vai gerar um conflito, vai gerar um atrito mais na frente, certo? E aí, falando de débito técnico e falando de tecnologia, como eu estou falando especificamente, o meu histórico começou há mais de 20 anos em provedor de internet, que no caso foi a Diginet. E hoje que eu estou trabalhando com a Evolux, sempre trabalhei na área de tecnologia. Então eu estou falando muito voltado para a área de tecnologia e também tem uma interseção muito grande com a área de serviços. Então o que se fala aqui serve especialmente para a área de tecnologia e em geral para a área de serviços, né? E aí, falando de tecnologia, a gente tem uma tendência, um antipadrão, que é pensar que o sucesso está no próximo framework, certo? Ou seja, o framework de tecnologia, qual é a tecnologia que a gente vai usar, qual é a linguagem que a gente vai usar, como é que a gente vai implementar, isso são decisões extremamente importantes,
mas é muito fácil quando você está começando a empresa, especialmente quando você está na fase na fase que eu digo do conto de fadas, na fase que você não tem clientes, ou seja, você está começando a criar o produto, e aí você, a cada 2, 3 meses, ou a cada 6 meses, você simplesmente muda o framework que você usa. E aí, o que acontece? Você fica mais encantado em mudar o framework do que em entregar valor para o cliente. O valor para o cliente não está no framework, muito raramente está no framework. E uma característica disso que você vai ver é que você vai ver muitas empresas iniciantes ou startups olham para uma empresa já estabelecida no mercado e dizem, eu não acredito que você ainda está usando essa versão do framework, você está usando a versão 1.3 ainda, o framework já está na versão 6.8 e você não atualizou ainda. Porque a grande diferença, eu repito, entre a empresa que está na fase de criação e a empresa que já está estabelecida no mercado, é que a empresa que já está estabelecida no mercado, ela tem clientes. E ela tem que manter a plataforma funcionando. A decisão que foi tomada do framework que está sendo utilizado foi tomada lá atrás, no momento de criação. E no momento de criação é muito fácil você mudar de um framework para outro, porque você não tem ninguém pedindo recurso, você não tem um cliente para entrar, você não vai quebrar um recurso que você já entregou para o cliente. Então, isso daí é uma questão bem interessante e tomar cuidado com esse antepadrão de pensar que o sucesso está sempre no seu framework ou na sua tecnologia, certo? E aí nós vamos para o próximo assunto, que a gente, quando começa a crescer a empresa, a gente pensa o seguinte, basta nós termos pessoas inteligentes, termos as melhores pessoas e elas vão tomar boas decisões. E isso nem sempre é certo. Então, todos nós estamos sujeitos a não enxergar algumas coisas, ou a nossa inteligência, ela pode ser extremamente analítica, mas pouco criativa, ela pode servir para entregar um certo tipo de solução, mas não enxergar a perspectiva completa. Então, é importante conversar, é importante saber quem já caminhou, trilhou aquele mesmo caminho. É importante ter alguém que tenha perspectiva de mercado e não simplesmente confiar que, eu sou uma pessoa inteligente, ou o meu colaborador, o meu sócio é muito inteligente e por isso as nossas decisões são as melhores possíveis. E para exemplificar isso, a gente tem a declaração do Watson da IBM, né, o fundador da IBM, que ele dizia, deve haver um mercado mundial para, quem sabe, uns 5 computadores, né? Então, tá certo que ele estava fazendo essa visão pensando na época dele, mas é difícil a mente humana, mesmo para pessoas extremamente inteligentes, e para quanto mais sucesso, lembrar que mesmo nessa época a IBM já era um sucesso enorme, a IBM é uma empresa secular, então, mas quanto mais sucesso você teve na sua empresa, quanto mais a empresa dá certo no passado, em geral, aumenta a dificuldade de você prever tendências no futuro. Então, isso aconteceu não só com o Watson, mas acontece com várias empresas. A Kodak é uma empresa que é famosa por isso, é uma empresa que era dona do mercado de fotografia e foi substituída por não apostar ou por não acreditar no mundo digital. E o mundo digital, ele não diminuiu a fotografia, ele acabou com um meio de entrega e amplificou absurdamente a forma de captura. Mas só o fato de você ter pessoas extremamente inteligentes não quer dizer que você vai tomar as melhores decisões ou vai ter as melhores ideias, certo? E aí vamos para o próximo ponto, só um segundinho aqui, né? Que é, a partir do momento que você começa a produzir, você
cai nesse padrão aqui, que é muito fácil acontecer e que eu tenho que me policiar até hoje. Em toda empresa, eu digo, você nunca pode parar de prestar atenção nisso, que é o dedicar o esforço no ponto errado. Isso vem da onde? Essa referência eu peguei do livro A Meta, The Goal, que tem também uma versão atualizada para a área de tecnologia, chamado Projeto Fênix, e em que ele mostra vários casos, exemplificando uma empresa e o desenvolvimento de um software, mas que principalmente ele fala do método Lean, inventado pela Toyota, sendo trazido para as fábricas nos Estados Unidos. E o que é que ele fala sobre dedicar o esforço no ponto errado? Ele fala o seguinte, você tem vários pontos que podem ser gargalos na tua produção. O teu resultado, o resultado da tua empresa é o quanto você entrega, ou seja, não importa o quanto você está se esforçando, mas o quanto você está conseguindo entregar para os clientes, certo? Então não é a questão de dizer eu estou trabalhando muito ou minha equipe está trabalhando muito, é o quanto a sua equipe está conseguindo entregar no final do mês, seja qual for a métrica de resultado de produto final entregue ao cliente. Certo? Não adianta ficar medindo só no meio do caminho e no final você não tem um produto entregue. Então esse diagrama aqui mostra um pouco o que é isso, né? Então você tem aqui uma capacidade anterior aqui, por exemplo, de desenvolvimento, ou de marketing, ou de vendas, certo? O que é que acontece? Se você tem um gargalo no meio da tua produção, por exemplo, a tua equipe de entrega, você não consegue entregar, de que adianta você melhorar, aumentar o teu marketing, aumentar a tua divulgação, colocar mais equipe de vendas, porque tudo que você aumentar de capacidade aqui, você vai estar piorando o gargalo um pouco mais na frente. Mas digamos que você não está dedicando esforço aqui em marketing e vendas, por exemplo. Você está dedicando o esforço, aumentando a tua capacidade, por exemplo, digamos que seja de estoque, mas eu vou dar um exemplo aqui para a empresa de tecnologia. Digamos que você vai lá na Amazon e coloca 50 instâncias para rodar a tua aplicação, quando hoje a tua aplicação você não consegue ocupar a capacidade de mais do que uma instância. Então, na hora que você tem, eu tenho um gargalo aqui no meio, que só pode consumir uma instância, mas você tem 50 instâncias que subiram lá na Amazon, você tem 49 instâncias que estão te gerando absolutamente zero de recurso. É o que se chama de starvation, né? Ou seja, você tem um recurso aqui que está faminto, querendo trabalho para fazer e não consegue fazer. Então, isso daqui é um trabalho contínuo, isso daqui é algo que você tem que fazer todo dia, e você tem que tomar cuidado e de vez em quando estar se perguntando para dizer, gente, a gente está aplicando esforço no ponto em que é o nosso maior gargalo, porque qualquer esforço que a gente estiver dedicando fora desse gargalo é desperdício. De um lado, você vai estar deixando o gargalo mais crítico, porque você vai estar gerando mais demanda ainda para o gargalo, e do outro lado, você vai estar gerando starvation, ou seja, você vai estar deixando um recurso sem ter como ser utilizado, certo? Então, prestar bastante atenção nisso. Isso daqui me lembra também de um outro ponto que eu acho interessante falar, que é você, basicamente, em negócio, você tem dois problemas básicos. De um lado, eu vou colocar aqui o meio como a produção, mas do lado esquerdo você tem gerar demanda, ou seja, eu tenho que ter cliente interessado no meu produto, e do lado direito aqui você tem o lado de suprir demanda, eu tenho que dar conta quando a demanda chega. Então, normalmente você vai estar resolvendo um problema ou outro, ou você vai estar gerando demanda, ou você vai estar suprindo demanda, principalmente nas fases mais iniciais. Depois, mais para frente, é que você vai ter tempo e vai ter estrutura para essas duas estruturas estarem funcionando simultaneamente, né? E aí vem mais alguns pontos mais rápidos que a gente vai conversar. Por exemplo, a questão de confundir baixo custo com produtividade. Então, isso também vem do livro Phoenix Project, né? E do The Goal, são do mesmo autor. Não exatamente do mesmo autor, mas baseados exatamente na mesma filosofia.
mas ele dá exemplos de quando você, em linguagem popular, quando o barato sai caro. Então, você se preocupa em utilizar uma ferramenta gratuita para poder atender uma certa demanda, quando a ferramenta paga te daria uma produtividade 5, 6 vezes maior. Então, o baixo custo não quer dizer que você tem produtividade, certo? E isso se refere também, especialmente ao capital humano, às pessoas. Então, pensar em economizar contratando pessoas com baixo custo, ou seja, pagando baixos salários, também não é uma boa estratégia. Então, pense em produtividade, o quanto você vai conseguir entregar e não o quanto você está economizando, certo? E aí, outro ponto, confundir editais como um modelo de negócio. Então, acontece muito, e principalmente quem tá em regiões em que o mercado não é muito aquecido, ou seja, que você não tem um grande mercado para começar a testar esse mercado assim que você cria o seu produto, em as pessoas se encantarem com os editais de inovação, editais de incentivo, que são extremamente importantes, mas eles não são um modelo de negócio. Não é um modelo de negócio você fazer um edital após o outro, você ficar com o mesmo produto, participar de 10 editais. Então, tem algum ponto aí que o edital serve para dar o empurrão, para dar o começo, para fazer a coisa funcionar. Mas o objetivo não é ganhar o edital, o objetivo é fazer o produto se tornar sustentável e fazer a empresa crescer. Do mesmo jeito que o capital de investimento, venture capital, o investimento anjo, que seja, o objetivo dele também não é receber esse capital. Isso no Vale do Silício é um pecado capital. Um fundador, quando receber um investimento, transformar esse investimento em benefício próprio dos sócios e não injetar isso tudo para fazer o negócio se tornar sustentável. A ideia é que o fundador tenha o seu retorno quando o negócio der certo, e não quando ele conseguir um edital ou conseguir um financiamento, certo? Conseguir um investidor, ok? Próximo ponto, todo cliente vale a pena, né? Então a gente tem um faturamento bom e um faturamento ruim, principalmente no começo, mas sempre vai acontecer um caso, quando você é maior é mais fácil, mas quando você é pequeno, chega um cliente e você diz, eu preciso de faturamento, e tem aquele cliente que ele vai consumir o teu tempo, consumir os teus recursos, vai tentar transformar o teu produto em outra coisa que não está alinhado com o mercado nem contigo. Se tiver alinhado com o mercado, ótimo, esse é o faturamento bom, esse é o cliente que está te levando numa direção boa, é o cliente que está te apontando que aquele recurso que você tem tanto carinho, não tem tanto valor assim para aquele mercado dele, mas você tem que alinhar o cliente e tem que alinhar aquele faturamento com o crescimento da tua empresa. Se você não conseguir fazer isso, você pode ter um cliente que vai te arrastar e pode te levar, inclusive, a você encerrar a empresa e você perder o momento de várias outras oportunidades. Então, eu posso dizer que tem um fator de sorte, mas tem um fator também tem um fator muito que depende de nós e que é extremamente difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, não é nem um pouco fácil você chegar a dizer não para um cliente, certo? E aí vamos falar agora da armadilha das plataformas, falando especificamente das empresas de tecnologia, mas que as empresas de serviço também têm que tomar cuidado com isso. O que é a armadilha da plataforma? Quando você vai lançar um produto, você tem que saber quais são se você está escolhendo lançar em cima de uma plataforma, e essa plataforma de tecnologia, seja uma App Store da Apple, seja Play Store do Google, seja uma plataforma de mídias sociais, como Facebook, por exemplo, essa plataforma ela vai ter um extremo poder sobre o seu produto. E isso deve ser muito bem pensado com antecedência, porque essa plataforma ela pode simplesmente mudar.
do dia para a noite ela pode tomar uma nova decisão. E essa nova decisão pode te colocar em maus lençóis. Então, eu gosto muito e aconselho muito que se use o Canvas do Business Model Generation, né? Então, Business Model Canvas é extremamente útil porque se você olhar para esse ponto aqui das parcerias-chave, você tem que saber que essa parceria-chave ela é importante para você e você tem que saber o quão crítico essa parceria tem sobre o seu produto. Então, se essa parceria-chave pode inviabilizar o seu produto, e nós tivemos já vários exemplos, por exemplo, você cria um recurso, eu vou falar, por exemplo, sou usuário do Mac, você cria um recurso que está faltando no macOS, e você cria aquele recursozinho lindo que funciona super bem e atende um furo do Mac que ele não atende. Da noite para o dia, a Apple olha para aquele recurso e, em vez de comprar a tua empresa, ela simplesmente resolve implementar aquele recurso. E o teu negócio não existe mais. Ou o Facebook, da noite para o dia, resolve que vai bloquear o acesso a um certo recurso. Ou, como em casos que já aconteceram, por exemplo, o Twitter incentivou a criação de aplicativos para acessar o Twitter e depois fechou a API e ficou com o aplicativo próprio. Ou seja, o ecossistema de desenvolvedores ficou destruído e se sentiu altamente lesado. Então, na hora que você começa a construir uma ferramenta e a tua ferramenta depende completamente de um parceiro, você tem que estar bem ciente disso daí. Na época de provedor de internet, aconteceu, a gente tinha, pela localização da empresa no Nordeste, a gente só tinha um fornecedor, aqui na parceria-chave, a gente só tinha um fornecedor de link na época, então a gente era o nosso fornecedor era um fornecedor estratégico. Qualquer coisa que ele decidisse, vou aumentar o preço em 20%. Eu basicamente dizia, ok, ele era meu único fornecedor. Por outro lado, na concorrência, eu tinha 20 concorrentes no mercado local. Então, para os meus clientes, eu era commodity. Então, essa é uma situação que é muito pouco desejável, em que os seus fornecedores são estratégicos para você e você é commodity para o seu cliente. Sempre que você sentir que você vai se tornar commodity para o seu cliente, quer dizer que o valor do mercado que você está trabalhando está indo para um modelo de commodity e você é importante você começar a se mexer, se você já não começou, a buscar qual é a próxima camada onde se encontra valor, certo? E aí, já chegando aqui no final da apresentação, a gente fala da featureitis, que é a doença dos recursos, né? Todo produto, quando começa, ele começa aqui no MVP, dizendo, que legal esse produto, mas seria tão bom se também desse para fazer isso, para fazer aquilo. Aí você vai, começa a implementar recursos, e aí o cliente fala, pô, gostei muito desse recurso, gostei desse outro também, cara, muito legal, tô adorando, tá ficando muito bom, até chegar aquele ponto que o cliente diz, cara, eu não consigo viver sem esse sistema, é muito bom, tudo que ele tem é legal. E aí chega um ponto em que essa curva começa a baixar. Aqui embaixo tem a quantidade de recursos e aqui em cima tem a satisfação do usuário. Ou seja, a satisfação do usuário começa aqui embaixo porque dizendo, é legal, mas não tem todos os recursos que eu queria. A gente começa a adicionar recurso e aí chega aquele ponto que o cliente começa a falar, diz, ei, será que tem documentação para isso? Tem um tutorial? Tem como fazer um workshop? Porque eu estava querendo fazer um negócio e não estou sabendo como. Aí você adiciona mais recurso. E por que você está adicionando recurso? Porque um monte de cliente diferente está pedindo coisas, o mercado está adicionando coisas diferentes, você está olhando para os seus concorrentes, você quer igualar todos os recursos que os teus concorrentes têm, você não conseguiu se segmentar e virou uma ferramenta generalista. Isso eu não estou falando de você, eu estou falando de você, eu estou falando de mim, eu estou falando da maioria das ferramentas no mercado. É muito comum isso acontecer. E aí chega a hora que o cliente diz, poxa, eu só queria fazer uma coisa básica e não consigo. Eu conseguia fazer antes e agora não consigo. Até o momento que o cliente já está naquele ponto dizendo, eu não aguento mais esse sistema, é muito complicado, não me atende, nem a coisa mais básica eu consigo fazer, e é quando ele já está procurando ou buscando um outro fornecedor. Então, isso daqui é algo
realmente difícil. Existe mais de uma solução para isso daqui. Você pode segmentar e segurar quais são os recursos que você vai entregar, ou você pode fazer um split e fazer produtos diferentes. Então tem várias opções. E aí, mais um antipadrão para escalar baixo, adicionar mais gente. Não é tão simples assim. Cada vez que você adiciona pessoas na empresa, você muda como é que se diz? Você muda a cultura da empresa, a forma de comunicação, tudo começa a mudar dentro da empresa a partir do momento que você coloca mais gente. Então, é muito importante selecionar bem quem são essas pessoas. Você tem que se preparar, especialmente, tem pontos, a partir, quando você passa de 10 pessoas, tem uma mudança de cultura, quando você passa de 25 pessoas, tem uma mudança de cultura, quando você passa de 50, quando você passa de 100, 250, esses são os milestones mais clássicos. E é impressionante como em cada um desses pontos você tem uma troca de marcha, e como toda troca de marcha, você pode fazer cedo demais ou tarde demais. Se você fizer cedo demais, você gasta muita energia, e se você demorar demais, você pode perder o ponto e perder pessoas, certo? Se você deixar esticar demais. E esse gráfico, eu gosto dele porque ele mostra essa área B aí, é o que se a gente der zoom em cada ponto que a gente tem do crescimento da empresa, a gente vai ver que tem esses altos e baixos. Então, a gente passar do ponto A para o ponto C, a gente tem um ponto B cheio de altos e baixos. Então, esses altos e baixos servem para metodologia de vendas, etapa de crescimento, servem para o crescimento da equipe, mudanças de cultura. Então, esse gráfico tipo serra é relativamente comum, certo? E aí, a gente tem mais 2 pontos para finalizar. Um deles, que eu falo aqui da ignorância, é tudo que a gente não sabe. A gente tem a humildade do quanto que a gente não está a par do que está ocorrendo e do quanto que a gente tem que se dedicar ao conhecimento. Isso extremamente importante porque, assim, eu já participei de algumas bancas de avaliação e como a gente vê as pessoas chegarem para apresentar um produto e a impressão que dá é que a pessoa não gastou 1 hora no Google pesquisando sobre o próprio produto ou sobre o próprio mercado que tá apresentando. Então, apresenta uma solução que muitas vezes tem uma solução igual já no mercado há alguns meses ou alguns anos e a pessoa simplesmente omite aquilo da apresentação. Então, aquilo ali foi omitido por ignorância, porque diz, não, eu realmente não quero ver esse concorrente, eu não quero ver isso que está acontecendo. Então, procurar usar o oráculo que é o Google. O Google tem resposta para praticamente tudo, mas a gente tem que saber perguntar. Então, se a gente cair naquele viés de só olhar o confirmation bias, né, o viés de confirmação, que a gente só procura o que confirma a nossa crença, a gente só vai achar o que confirma a nossa crença. Então, se você está fazendo uma busca, você tem que procurar, alguém na empresa, alguém no empreendimento tem que ser o advogado do diabo e pensar pelo outro lado e forçar a barra para combater a ignorância. Como Steve Jobs dizia, ele não quer ser a pessoa que está certa o tempo todo, ele não quer estar errado, isso é muito diferente. Então, não querer estar errado é procurar estar certo, inclusive que alguém, apesar dele ter a fama de ser bem bruto, mas ele gostava de ser contrariado, desde que ele fosse contrariado com fatos que fossem melhores e que fossem mais fundamentados em dados, certo? E, por último, para finalizar, é algo que eu gosto de considerar bastante, para o meu negócio dar certo, tenho que torcer para algo dar errado.
Não é exatamente assim, eu coloquei no slide desse formato para que ficasse mais explícito, mas isso não é algo que acontece de forma consciente, mas eu gosto de pensar que se você tem um modelo de negócio, a ideia que você tem, o produto que você está imaginando, depende que o ecossistema, o país, a infraestrutura ou alguma coisa dê muito errado, você vai se colocar numa posição ética que eu acredito que para a maioria das pessoas elas não vão querer tá nessa posição, que é você tá lá na frente torcendo para que algo dê errado, torcendo para que saia uma legislação nova que proíba uma coisa, que saia uma nova burocracia, que o dólar aumente, por exemplo, ou que a economia piore, porque se a economia piorar, isso é bom para o meu negócio. Então, é uma questão de ética, é uma questão de posicionamento, é uma questão de moral também, mas é algo que eu gosto de colocar isso na equação na hora de pensar. Eu disse, espera aí, isso que a gente está promovendo é algo que a gente está proporcionando para que o país, o ecossistema e tudo melhore, ou a gente vai ter que numa hora estar torcendo para algo dar errado. Se eu vou ter que estar torcendo para algo dar errado, para que o meu negócio dê certo, eu não acho isso uma boa métrica ou algo que é algo que eu sei que no futuro próximo, muito próximo, eu não vou estar satisfeito com aquele negócio. E é isso, pessoal. Por hoje é só, e vamos bater um papo agora em seguida e tirar dúvidas e conversar mais e aprofundar sobre esses temas e conversar sobre outros que não tenham sido comentados. Obrigado.